Irmãos, antes de nós abrirmos as nossas Bíblias para meditarmos na Palavra de Deus, nós vamos até o Senhor em oração. Vamos rogar ao nosso Deus pelas nossas vidas, pela Igreja do Senhor, reconhecendo que esse é o momento propício para isso, onde nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos os nossos corações, as nossas lutas e especialmente a nossa luta por alcançar, de fato, a consumação da nossa salvação, a transformação à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor, colocar nossas vidas diante dEle e pela graça do Senhor Jesus Cristo, rogar a Deus Pai por nós e pela Igreja do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para cantar ao Senhor, para levar nossas orações a Ti, a confissão dos nossos pecados, os nossos pedidos diante do Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, colocar a Tua Igreja, Pai, diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que esse é o local onde nós devemos estar diante do Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor Deus, a Ti nesse momento, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos maus em nossos corações, que muitas vezes nós falamos coisas que nós devíamos nos arrepender e até mesmo nos arrependemos. Nós colocamos diante do Senhor a nossa fragilidade, pedindo que a cada dia o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos santifique à Tua imagem, à Tua semelhança. Que nós não estejamos contentes com o fato de termos conhecido a salvação em Cristo por meio da fé, mas que nós estejamos a cada dia desejosos de conhecer cada vez mais o Senhor, através da santificação, rumo ao dia onde nós seremos resgatados pelo Senhor e nós seremos como Ele é e o veremos como de fato Ele é. Como o apóstolo João nos ensina, nós ainda não somos aquilo que nós seremos um dia. E enquanto nós aguardamos o que nós seremos, ó Deus, nós Te pedimos que hoje o Senhor nos prepare e nos santifique a imagem do Teu Filho Jesus, para que nós então um dia possamos concluir a nossa caminhada cristã, consumar então a nossa fé e a nossa salvação no Senhor e receber aquilo pelo qual nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Dá-nos graça, Senhor Deus, para correr a corrida da fé com alegria, com esperança, com fé e com amor ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, na Tua Igreja, os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão necessitados de ajuda física e espiritual, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão caminhando de forma lenta na caminhada na fé, aqueles que porventura estejam desanimados, ó Deus, desencorajados. Que o Senhor renove a força, que o Senhor renove a fé, a alegria da salvação. Que o Senhor ajude irmãos que estão em luta contra os seus pecados, contra tentações do maligno. Que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja a nossa força, a nossa rocha, em aquele no qual nós podemos confiar e esperar. Que o Senhor, ó Deus, possa nos socorrer em nossas lutas, para nos salvar, para nos dar uma caminhada madura na fé. E que a cada dia, Senhor Deus, essa igreja cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e assim cresça em maturidade, dando frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, manifestando o reino de Deus no meio dos homens. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos nessa noite abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar as nossas exposições na carta de Paulo aos Filipenses, mais precisamente nós vamos abrir no capítulo 3 desta carta. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 16. Carta de Paulo aos Filipenses, nós iremos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 13 desse capítulo da Palavra de Deus.
Ouça com atenção, com fé, a palavra de Deus. Ela nos diz assim, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, dessa vez rogando a sua graça para a compreensão da palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, nós lemos a tua palavra e necessitamos que o Senhor fale conosco. Abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos e que o teu Santo Espírito pregue aos nossos corações nessa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós já temos observado ao longo das nossas caminhadas, da nossa caminhada nessa carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo escreveu essa carta para que os irmãos pudessem viver e experimentar o que significa a nova realidade no Evangelho, a nova vida no Evangelho. Nós temos repetido constantemente que a base do ensino de Paulo nessa carta se encontra ainda no primeiro capítulo, no versículo 27, quando ele ordena aos irmãos, vivam de modo digno do Evangelho. Em outras palavras, a exortação principal da carta de Paulo aos Filipenses é para que esses irmãos possam viver de acordo com a nova vida que agora eles possuem em Cristo Jesus. Paulo ensina a esses irmãos que eles não são cidadãos romanos simplesmente. Antes de serem cidadãos romanos, eles eram cidadãos do reino de Deus e deveriam viver de acordo com essa nova cidadania, de acordo com essa nova realidade. E Paulo tem utilizado muitos artifícios para ensinar essa verdade aos irmãos. Ele tem utilizado o seu próprio exemplo de vida, nós vimos isso. Ele tem utilizado o exemplo de companheiros seus, como Timóteo e Epafrodito, que foram testemunhos, exemplos de homens que se dedicaram ao Evangelho, ao reino de Deus e ao próprio Cristo. E ele principalmente e especialmente usou o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que não o julgou como algo que ele deveria reter, o ser igual a Deus, mas ele se fez carne, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou numa demonstração clara de amor sacrificial pela sua igreja. Nós vimos também que Paulo, ele tem utilizado o seu testemunho, a sua história de vida para ensinar a esses irmãos. Nós temos visto isso especialmente no capítulo 3. Nesse capítulo, Paulo já criticou os falsos mestres que estavam tentando enganar a igreja que estava ali em Filipos. Falsos mestres que ensinavam a obediência à lei como um caminho para a salvação, que afirmavam que além da fé em Jesus Cristo, eles precisavam obedecer à lei de Deus como está no Antigo Testamento, ou seja, a lei de vida judaica, para então serem salvos, completamente salvos e se tornarem de fato povo de Deus. Em outras palavras, além de fé em Jesus, era necessário circuncisão, observar festas e assim por diante. E Paulo então diz que esses homens nada mais são do que maus obreiros ou homens de obras más que estavam de fato enganando a igreja do Senhor. E para mostrar como eles estavam enganados e como eles estavam enganando a igreja do Senhor, Paulo apresenta o seu próprio testemunho. E Paulo apresenta o seu testemunho em duas fases, ou comparando dois modos de vida, dois momentos de vida onde ele se relacionou com Deus de forma diferente. O primeiro, no qual ele vivia no judaísmo, sem o conhecimento verdadeiro de Cristo, quando ele se relacionava com Deus a partir de uma perspectiva do mérito, onde ele fazia algo para conquistar o favor de Deus. E Paulo diz que nesse período da sua vida, ele era um homem muito importante.
Era um homem que se avantajava em relação aos outros da sua idade, como ele vai dizer na carta aos Gálatas. Ele era um homem conhecido, zeloso, tão zeloso, que chegou ao ponto de perseguir a igreja de Cristo. Mas Paulo, quando olha para esse momento, ele chega à conclusão que esse momento da sua vida se tornou como perda ou como lixo diante do privilégio que é o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Paulo então mostrou que depois de conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele chegou a uma nova forma de relacionamento com Deus. Uma forma que não está mais alicerçada no mérito da obediência da lei, mas que está alicerçada na salvação ou na justificação pela fé em Cristo Jesus. Um modo de vida que não se compara ao anterior, porque tem o privilégio de alcançar o verdadeiro conhecimento de Cristo. E nós vimos então naquela ocasião que, como verdadeiro povo de Deus, nós somos chamados a fazer como Paulo, abandonar os nossos méritos por causa do verdadeiro conhecimento de Cristo pela fé. Paulo ele continua falando do seu testemunho e agora, na sua forma muito didática de ensinar, ele vai juntar a sua vida, o seu testemunho, com o exemplo de uma corrida, de uma maratona, de alguém que está correndo para chegar na chegada, no seu alvo. E então nós continuaremos ouvindo o testemunho de Paulo e observando como o testemunho de Paulo serve como um princípio para compreendermos a nossa própria vida, a nossa maratona cristã, a nossa caminhada na fé. Por isso, nessa noite nós aprenderemos que, como povo de Deus, nós deixamos o passado e nós avançamos com maturidade para a consumação da nossa salvação. Como povo de Deus, nós deixamos o passado e nós avançamos com maturidade para a consumação da nossa salvação. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que nós deixamos o nosso passado e nós avançamos para o alvo, que é a consumação da nossa salvação. Na corrida cristã, nós somos chamados a deixar o nosso passado e avançar para a consumação da nossa salvação. Veja que essa nova sessão começa no versículo 12 que nós lemos, e nós temos aqui Paulo falando, dando uma continuação direta daquilo que ele falou nos versículos de 9 a 11. E você deve lembrar, juntamente comigo, que nesses versículos de 9 a 11, Paulo nos ensinou que uma vez que ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus, ele desejava avançar ainda mais no conhecimento de Cristo e ser transformado a partir desse conhecimento, a partir do poder da ressurreição de Cristo. No versículo 11, por exemplo, ele diz, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo entende que a sua caminhada cristã começa na fé em Cristo Jesus, continua na descoberta do conhecimento verdadeiro de Cristo e avança para uma expectativa, para um objetivo final, a ressurreição dentre os mortos. Nós vamos ver então que no versículo 12, Paulo continua as suas palavras da seguinte forma. Filipenses 3,12 nos diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aqui nós temos, irmãos, as suas palavras, no versículo 12 agora, e no versículo 13, que nós veremos em seguida, como uma continuação direta daquilo que Paulo acabou de dizer no versículo 11. E aqui, irmãos, Paulo parece estar tentando evitar uma impressão errada a respeito daquilo que ele disse. Quando ele falou a respeito da sua salvação pela fé em Cristo, quando ele falou do seu desejo de conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, e quando ele falou da sua expectativa de ser ressuscitado dentre os mortos, isso poderia gerar a impressão de que Paulo estivesse num estágio superior da vida cristã, que Paulo já tivesse alcançado a perfeição, que Paulo já tivesse alcançado a consumação da sua salvação, que Paulo já tivesse sido glorificado, já tivesse em um estágio superior aos demais crentes. E para que fique muito claro que Paulo não está dizendo isso, ele faz questão de dizer no versículo 12 que ele não alcançou ainda aquilo que ele deseja. E Paulo, por duas vezes, irmãos, ele vai negar claramente que ele ainda não havia sido aperfeiçoado e não havia conquistado o seu alvo final.
E se nós compreendemos então que as suas palavras aqui são uma continuação do versículo 11, como nós temos dito, Paulo ainda não havia alcançado o seu alvo. E que alvo era esse? É a ressurreição dos mortos. E quando Paulo então fala da sua vida cristã, ele fala da vida cristã dele, como a nossa vida cristã também acontece. Nós um dia conhecemos o Senhor Jesus Cristo por meio da fé. Nós um dia fomos justificados dos nossos pecados pela fé. E depois disso nós continuamos conhecendo Cristo Jesus e crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a partir disso nós somos santificados e transformados a cada dia de acordo com a semelhança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, no Novo Testamento nós aprendemos que nós somos nova criatura em Cristo Jesus e nós passamos então a viver como nova criatura no reino do Senhor Jesus Cristo. Mas essa caminhada tem um fim. E nós sabemos que ela tem um fim. O fim dessa caminhada é de fato o dia em que nós seremos completamente aperfeiçoados. O dia em que nós de fato seremos ressuscitados dentre os mortos e seremos como Jesus hoje é. E nessa caminhada Paulo diz: eu ainda não alcancei esse alvo final. Em sua caminhada da salvação, Paulo reconhece que falta algo ainda a ser alcançado. Ao contrário do que alguns poderiam pensar, Paulo não acreditava que ele estava no estágio superior da fé cristã. Paulo não acreditava que ele já havia alcançado a perfeição, que ele já era santo o suficiente. Pelo contrário, Paulo diz que não, que ele não havia alcançado ainda o seu desejo, que ele não era aquilo que ele deveria ser ainda, que ele não havia alcançado a consumação da sua salvação, que ele ainda não havia sido glorificado, que ele ainda não era aquilo para o qual ele foi criado. Em Romanos, e eu quero que você abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, Paulo também fala que ele aguardava a sua redenção final. Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23 nos diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja que Paulo aqui, irmãos, fala que nós, como crentes em Cristo Jesus, vivemos aguardando o que está por vir. Porque nós ainda não somos aquilo que nós deveríamos ser. Nós ainda não somos aquilo pelo qual Jesus Cristo nos salvou para ser. É a consumação da nossa salvação que nós aguardamos, é a consumação da salvação dele que Paulo aguarda. E por duas vezes Paulo faz questão de nos dizer em Filipenses que ele ainda não havia acabado a sua caminhada, que ele ainda não havia alcançado tudo aquilo que ele desejava. Ele diz que ainda não havia sido aperfeiçoado, não havia alcançado a perfeição. E a perfeição aqui, irmãos, que Paulo fala, certamente corresponde a essa transformação da ressurreição, a consumação da nossa salvação, a glorificação, quando nós então seremos aperfeiçoados e nós não teremos mais culpa ou mancha alguma. Paulo ainda não havia sido aperfeiçoado e ele faz questão de dizer isso. E é essa a tensão da vida que Paulo experimentava. Enquanto Paulo almejava todas essas coisas, Paulo sabia que ele ainda não havia recebido. E esse é o dilema da vida cristã. Na vida cristã, na caminhada da fé, nós olhamos para o futuro e ao mesmo tempo olhamos para o que nós temos agora. Nós olhamos para o que nós temos agora e nós já compreendemos que nós somos salvos, que nós já temos uma nova vida em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo essa vida não está completa ainda, ou ela não foi consumada ainda. Nós somos uma nova criatura, mas ainda nós seremos ressuscitados dentre os mortos. E esse é o dilema que Paulo vive, esse é o dilema que todos nós devemos viver. E aqui, irmãos, Paulo deixa claro, ao contrário do que algumas igrejas imaginam, que não é possível nesse mundo sermos completamente aperfeiçoados. No testemunho de Paulo, ele deixa claro que nesse mundo, nessa vida,
nós não seremos aperfeiçoados, nós não deixaremos de pecar, a nossa fé, a nossa salvação não será consumada nesse mundo, apenas quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Ao contrário do que muitas igrejas ensinam, nós não podemos alcançar a perfeição, nós não podemos alcançar a consumação da nossa salvação com muita oração, com leitura da palavra, com jejum ou algo nesse sentido. Eu creio que Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que fazia jejum. Paulo era um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus. E mesmo assim ele faz questão de dizer: eu não alcancei a perfeição. Eu ainda não fui aperfeiçoado. Quando nós imaginamos então que nós podemos completar a nossa caminhada nesse mundo, nós cometemos um erro muito claro na percepção da salvação em Cristo Jesus. Nós nos esquecemos que quem nos concede a perfeição ou quem nos aperfeiçoa é o próprio Cristo Jesus. E Ele fará isso quando Ele vier uma segunda vez, para nos ressuscitar dentre os mortos e para consumar a nossa salvação de fato. Paulo, por um lado, ele reconhece que ele deve desenvolver a sua salvação. Ao mesmo tempo, ele aguarda no Senhor Jesus Cristo, pois sabe que é o próprio Senhor Jesus Cristo que fará. E aqui, irmãos, nós temos algo muito interessante do que Paulo fala aqui. Paulo faz questão de dizer que ele ainda não alcançou aquilo para o qual ele também foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós temos algo muito interessante, um relacionamento muito interessante entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Porque Paulo diz que ele não alcançou ainda, mas ele sabe que um dia ele vai alcançar, e ele corre para isso, ele se esforça para isso, ele trabalha para isso. Mas ao mesmo tempo ele sabe que quem dará isso para ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo mais interessante sobre a vida cristã. Muitos de nós falamos da vida cristã como se a vida cristã fosse apenas a proposta de Deus de que nós sejamos salvos dos nossos pecados, tenhamos os nossos pecados perdoados e então a gente vá para o céu. Mas Paulo faz questão de dizer que a vida cristã não é isso. A vida cristã não é: nós cremos em Cristo, somos salvos dos nossos pecados, temos os nossos pecados perdoados e então nós vamos para o céu. Paulo nos diz que existe uma caminhada, que existe uma maratona a ser percorrida. E que essa maratona a ser percorrida é uma maratona onde nós nos conformamos à imagem de Cristo, onde nós tomamos a forma de Cristo, onde nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. É a maratona da santificação. O propósito final da nossa salvação, e aqui escute bem o que eu vou dizer, o propósito final da nossa salvação não é o perdão dos nossos pecados, mas é a nossa transformação à semelhança de Cristo. Por isso, você e eu não deveríamos estar contentes com o fato de termos nossos pecados perdoados. O perdão dos nossos pecados significa o início da nossa caminhada. Nós devemos continuar a nossa caminhada para nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Veja, é essa imagem que Paulo nos mostra nos versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, claramente o que nós temos é a expansão do que Paulo já havia falado anteriormente. E ele usa de forma muito clara a imagem de alguém que está correndo, de alguém que está correndo para chegar à chegada, para chegar ao seu alvo final. E quem corre aqui, os irmãos que gostam de correr, sabem que ninguém corre olhando para trás. É perigoso correr olhando para trás, não se faz isso. Alguém que corre, corre olhando para frente, porque tem um alvo a alcançar, tem um objetivo a alcançar, tem um caminho a percorrer. E essa é a imagem que Paulo nos dá. Ninguém pode correr a caminhada cristã olhando para trás. Pelo contrário, alguém que foi desafiado por Cristo para viver a vida da fé, olha para frente, para o alvo. E é por isso que nós somos chamados a deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós.
E certamente, irmãos, quando Paulo fala sobre deixar as coisas que para trás ficam, para ele, isso significava abandonar completamente o antigo modo de vida que ele possuía. Afinal de contas, nos versículos anteriores, no início do capítulo 3, Paulo falou da sua antiga vida. E Paulo então agora fala que a vida cristã, a vida dele agora, não olhava mais para o passado, mas seguia adiante. Ou seja, Paulo não se importava com quem ele havia sido anteriormente. Paulo não se importava com a glória que ele tinha tido no judaísmo. Ele não se importava com o homem conhecido que ele foi um dia. Paulo também não se importava com as coisas equivocadas que ele havia feito. Interessante porque muitas vezes, e eu já conheci pessoas assim, pessoas que demoraram um tempo para conhecer o Senhor Jesus Cristo, chegaram a conhecer o Senhor Jesus Cristo já na idade adulta, ou até mesmo já na idade mais avançada, na velhice. E muitas vezes essas pessoas estão tristes e dizem assim: eu queria ter conhecido o Senhor Jesus antes, e ficam se lamentando pelo tempo que foi perdido e pelas coisas que foram feitas no passado. E é natural, irmãos, que quando nós olhamos para a nossa vida sem Cristo, que exista arrependimento. Isso faz parte da nossa compreensão de que nós vivíamos uma vida distante do Senhor, uma vida que não valia a pena ser vivida. Mas ao mesmo tempo, Paulo nos diz que nós não devemos perder tempo olhando para esses dias e lamentando por eles. Paulo não perdia tempo lamentando porque um dia ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que ele tem um alvo que é mais importante. E o alvo que Paulo tem em mente, que ele tem para alcançar, não permitia que ele ficasse olhando para o passado e se lamentando porque ele demorou tantos anos para compreender a salvação em Jesus Cristo. Paulo tinha um alvo e ele não podia perder tempo lamentando com o passado. Ele precisava correr e seguir adiante para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio era esse, irmãos? Pelo contexto, por aquilo que nós já falamos, fica evidente que esse prêmio é de fato a consumação da sua salvação, a ressurreição dentre os mortos, a glorificação, a sua plena santificação, a sua transformação em imagem de Cristo. E Paulo diz que esse prêmio é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ao falar da soberana vocação de Deus, ele nos lembra, irmãos, que toda a corrida cristã é fruto do chamado de Deus. O prêmio que nós vamos alcançar é fruto do chamado de Deus. A caminhada que nós estamos correndo é fruto do chamado de Deus. E quando Deus nos chama, quando Deus nos quebranta, e nós somos convertidos, os nossos pecados são perdoados, nós iniciamos a caminhada, e quando nós terminarmos a nossa caminhada, nós não poderemos dizer que nós alcançamos o prêmio porque nós somos muito esforçados e diligentes. Nós seremos lembrados que o prêmio é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É aquele contraste que nós vimos até agora. Paulo diz: eu corro e vocês devem correr também. Apesar da nossa corrida, o prêmio vem de Deus, que é o prêmio da santa e soberana vocação de Deus. Veja que o chamado aqui de Deus que nos desperta para deixar a nossa vida passada e para correr e buscar algo maior. Percebe que é a vocação de Deus por meio de Jesus Cristo que nos faz fixar os olhos na glória eterna, na consumação da nossa salvação. Veja que essa é uma corrida que tem como fim um prêmio. E, novamente, a imagem de uma corrida esportiva adequada. Eu espero que você consiga se concentrar mesmo com essa... Espero que você consiga manter a sua atenção. Se eu consigo manter a atenção para pregar, você consegue. Então, o alvo da corrida é a linha de chegada. Chega na corrida, que alcança a chegada, de fato recebe esse prêmio. E aqui o prêmio, nós já falamos,
Agora está mais agradável, não é? Então Paulo faz questão de nos dizer, irmãos, de nos mostrar que na vida cristã nós devemos correr sabendo que é nossa responsabilidade correr. Mas também ele nos faz lembrar que a corrida é uma corrida que nós corremos por causa do chamado de Deus, do soberano chamado de Deus, que nos salvou, que nos resgatou para corrermos a vida cristã. Por isso, nós somos desafiados nessa noite a, com determinação e entusiasmo, reconhecer que nós devemos correr a maratona da vida cristã. A vida cristã, irmãos, não é um tiro curto, onde nós precisamos de explosão, mas é muito mais parecido com uma maratona, onde nós precisamos de resistência, onde nós precisamos estar aptos para suportar, vamos dizer assim, o calor, a desidratação e outros problemas que podem surgir durante a corrida. Na corrida cristã, nós vamos muitas vezes nos desgastar, nós vamos nos cansar, nós podemos até pensar em desistir diante das tentações de Satanás e do nosso próprio coração. Mas Paulo nos exorta a não olharmos para o passado, mas seguirmos adiante, compreendendo que existe um alvo, existe um prêmio a ser alcançado, a ser conquistado por nós. Na verdade, um prêmio que já foi conquistado para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos exortados a, independente de quanto tempo nós temos na caminhada cristã, nos esforçarmos nessa caminhada. A nossa salvação não é apenas o perdão dos nossos pecados. Isso é interessante, já falei isso outra vez, mas observe que para Paulo a palavra salvação não significa perdão dos pecados. A palavra salvação para Paulo significa algo muito mais abrangente. Ou seja, o perdão dos pecados é uma parte da salvação, é o início da salvação. Mas a nossa salvação também inclui a nossa santificação, o nosso crescimento na fé, na esperança, no amor no Senhor Jesus Cristo. Por isso, na caminhada cristã, nós deixamos o passado e avançamos para a consumação da nossa salvação. Nós veremos agora, em segundo lugar, que nessa caminhada cristã, por meio do conhecimento de Cristo, nós adquirimos um modo de pensar maduro. Nessa caminhada cristã, nós devemos adquirir um modo de pensar maduro. Veja que nos versos 15 e 16, Paulo nos lembra que na corrida cristã nós devemos ter o mesmo modo de pensar que ele expôs até aqui. Veja os versículos 15 e 16 comigo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Observe que o apóstolo chama aqueles que são maduros, ou aqueles que alcançaram a maturidade. E é interessante, irmãos, que essa palavra maduro aqui, ou esse adjetivo maduro, é o mesmo adjetivo que é traduzido anteriormente como perfeito. Ou Paulo está falando aqui, aqueles que são perfeitos. E por causa dessa repetição da palavra perfeitos, nós temos basicamente duas formas de interpretar aqui essas palavras do apóstolo Paulo no versículo 15. A primeira que entende, de fato, uma referência direta, de Paulo aos irmãos que são maduros na fé, ou seja, Paulo está falando com os irmãos que são mais maduros, mais experientes na fé naquela igreja. E uma segunda forma de compreender esse versículo é que Paulo está falando com certa ironia. A razão disso é que é possível que dentro da igreja de Filipenses existissem alguns irmãos que acreditaram que haviam chegado na maturidade ou na perfeição espiritual. Inclusive que acreditavam que Paulo havia chegado nessa perfeição espiritual. E se existia esse grupo que acreditava que havia chegado na perfeição espiritual, essa seria uma das razões para aquela explicação de Paulo, onde ele fica repetindo que não havia chegado ainda à perfeição, não é? Nós temos então essas duas opções, e embora seja possível a presença da ironia aqui no texto, as palavras de um autor chamado Gordon Fee em relação à maturidade nos faz compreender um pouco o que Paulo está nos dizendo aqui.
Paulo está falando, irmãos, daqueles que vivem de acordo com o que já alcançaram, e nesse sentido, então, são maduros ou são completos. Então, embora seja possível imaginar que existisse um grupo que se considerava perfeito e que Paulo, então, falou para esse grupo e ironizou esse grupo dizendo, nós que somos perfeitos, e então falou para corrigir esses irmãos, eu creio que essa interpretação coloca um pouco de coisa demais na carta e Paulo não revelou tanta coisa assim. Então eu creio que a forma mais simples de interpretar essa passagem é que Paulo está falando para um grupo de irmãos ou para os irmãos que são mais maduros na igreja. Eu creio que Paulo não está sendo irônico aqui, mas que Paulo está falando para aqueles que compreendem o modo de pensar que ele tem e que nesse sentido então são maduros, são completos, não porque são perfeitos, afinal de contas ele disse ele mesmo que ele não é perfeito, mas eles compreendem o modo de pensar de Paulo e compreendem a caminhada cristã. Até porque eu creio que seria difícil imaginar uma ironia onde Paulo mesmo se coloca na situação, afinal de contas ele diz, nós que somos maduros. Então eu creio que Paulo está dizendo, nós que compartilhamos o mesmo modo de pensar, nós que compartilhamos a mesma compreensão a respeito da caminhada cristã, nós que compreendemos que a caminhada cristã ainda não se encerrou e ainda precisa continuar para o alvo, que é o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. E nesse sentido, então, quando Paulo exorta, tenhamos este modo de pensar, nós temos uma reafirmação daquilo que Paulo descreveu a respeito da vida cristã. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, o meu desejo é que vocês possam ter a mesma compreensão que eu tenho, o mesmo modo de pensar que eu tenho, que vocês possam enxergar a vida cristã como eu enxergo, que vocês possam compreender a vida cristã como eu compreendo. Mas é interessante que Paulo diz, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a você. E aqui, irmãos, note como Paulo, como um pastor muito sábio, ele sabe lidar de forma diferente com tipos de pessoas diferentes. Quando ele falou a respeito dos falsos mestres, ele chamou os falsos mestres de cães e de homens de obras más ou maus obreiros. Mas quando ele fala com os irmãos da igreja de Filipos, ele usa palavras brandas e de ternura, mesmo tendo a possibilidade desses irmãos discordarem dele. Ou seja, Paulo está dizendo, se vocês pensam de alguma forma diferente de mim, Deus revelará isso a vocês. E pelo contexto de amizade da carta, Paulo está tratando um grupo que pensa de modo diferente dele, com todo o afeto e carinho pastoral necessários. E aqui, irmãos, é um interessante ensino para nós, presbíteros e pastores que estamos na liderança da igreja. Muitas vezes nós somos desafiados com irmãos que são teimosos, que não compreendem a palavra de Deus e são ensinados, e a palavra de Deus exorta, e eles são ensinados na palavra, são corrigidos na palavra, mas mesmo assim eles permanecem em alguma compreensão equivocada da palavra. E Paulo reconhece isso. Paulo diz, irmãos, se vocês pensam alguma coisa de modo diferente, Deus revelará a vocês. Ou seja, Paulo não está abrindo mão daquilo que ele crê, pelo contrário, Paulo sabe que o que ele crê é a verdade. E Paulo já ensinou isso aos irmãos. Mas Paulo sabe que se aqueles irmãos não creem, mesmo depois de terem sido exortados, somente Deus poderia ensinar a eles, somente Deus poderia quebrar o coração deles e ensinar. Por isso, muitas vezes, quando nós ensinamos algum irmão na palavra, e mesmo assim esse irmão parece irredutível e não quer obedecer à palavra do Senhor, muitas vezes nós precisamos entregar nas mãos do Senhor e dizer, Deus, eu espero que Deus revele isso a você. Eu espero que Deus ajude você a compreender o equívoco que está sendo feito. Eu espero que Deus revele a você o que você ainda não compreende bem. Muitas vezes na caminhada cristã, ao corrigir algum irmão, ao exortar, ao aconselhar alguém na palavra, nós não seremos bem compreendidos, os nossos conselhos não serão aceitos, a nossa compreensão da palavra de Deus ou a própria palavra de Deus não vai ser aceita. E quando se trata de irmãos na fé, e isso é importante dizer,
Quando se trata de irmãos na fé, muitas vezes o melhor é entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele vai, em algum momento, ajudar esse irmão a amadurecer e a compreender melhor o que a palavra de Deus nos diz. Note que eu estou falando de irmãos na fé, não estou falando de falsos mestres. Com esses, Paulo tratou de forma bem diferente. E segundo, eu estou falando não de erros que são fundamentais na vida cristã. Estou falando, como Paulo fala aqui, de uma percepção a respeito da vida cristã. E muitas vezes nós podemos ter percepções equivocadas da vida cristã. Muitas vezes nós podemos ter em nossa igreja irmãos, ou em outras igrejas, irmãos que têm percepções equivocadas da vida cristã. Esses irmãos muitas vezes não querem ouvir. Nós precisamos então ter paciência e entregar nas mãos do Senhor. Entender que muitas vezes não vale a pena lutar com as nossas próprias mãos e brigar e querer colocar a verdade goela abaixo para esses irmãos. Muitas vezes nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele que revele, que dê compreensão, que dê capacitação para que esses irmãos compreendam e possam então atingir uma mentalidade madura na fé. É isso que Paulo faz, é isso que Paulo nos ensina a fazer. Paulo está seguro de que Deus sabe tratar dos seus filhos, Deus sabe tratar das suas ovelhas, e que em algum momento Deus iria abrir a compreensão desses irmãos, que Deus em algum momento iria abrir a percepção desses irmãos para compreenderem melhor a verdade. Por isso Paulo descansa em Deus. E muitas vezes esse é um desafio do trabalho pastoral e do trabalho do conselho da igreja. Muitas vezes nós precisamos descansar em Deus e confiar que Deus vai fazer a obra que nós não podemos fazer. Muitas vezes nós ensinamos, pregamos, corrigimos, exortamos e não parece que nós somos tão ouvidos assim. Nesse momento eu creio que nós devemos lembrar do que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor, com a sua graça, no tempo dele, irá revelar, irá dar compreensão, capacidade para que os irmãos compreendam o que está sendo dito de acordo com a palavra de Deus. No fim da sua exortação, nessa sessão, Paulo diz: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui Paulo, irmãos, ele conclui esse momento da carta dizendo: irmãos, eu espero que vocês alcancem o mesmo modo maduro de pensar que eu possuo, que vocês compreendam a vida cristã da mesma maneira que eu compreendo. Mas seja como for, que cada um ande de acordo com aquilo que já alcançou. Em outras palavras, irmãos, Paulo está nos dizendo que na igreja nós teremos diferentes níveis de maturidade e que o ideal é que todos nós fôssemos maduros. Mas Paulo reconhece que isso não é uma realidade. Paulo está dizendo: o bom é que todos tivessem o mesmo modo de pensar que eu tenho. O bom é que todo mundo compreendesse a vida cristã do modo que eu compreendo. Mas se alguns de vocês não compreendem, ande cada um de acordo com aquilo que já alcançou. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o bom é que todo mundo fosse maduro. Mas já que isso não é possível, que cada um ande de acordo com o seu nível de maturidade, ou de acordo com aquilo que já alcançou. E algo, irmãos, nós precisamos saber lidar com muita sabedoria na igreja. A igreja não é uniforme. A igreja é constituída de irmãos mais maduros na fé, é constituída de irmãos menos maduros na fé, e por isso nós precisamos saber lidar com os nossos irmãos a partir disso. Compreender que nós teremos que lidar com irmãos de diferentes níveis de maturidade na fé e precisamos então ter paciência para andar com eles de acordo com o que cada um já alcançou. Não adianta querer tratar um irmão que é imaturo na fé como se ele já fosse maduro e exigir dele uma maturidade que ele ainda não possui. É necessário andar com ele de acordo com aquilo que ele já alcançou e assim por diante. E nesse sentido, irmãos, nós devemos refletir sobre a maturidade na fé e compreender que o desejo de Paulo para as nossas vidas, o desejo da palavra de Deus para as nossas vidas, é que todos nós sejamos maduros. Veja, essa não é a realidade. A realidade é que muitos de nós não somos maduros. É natural isso. Nós começamos uma caminhada na fé e naturalmente ninguém começa uma caminhada na fé com maturidade. Nós começamos imaturos e naturalmente nós vamos, com a graça do Senhor, crescendo em maturidade. Mas o desejo de Paulo é que todos alcancem a maturidade. E a partir do alcance da maturidade, eles compreendam então melhor a caminhada cristã e corram cada vez mais, se esforcem cada vez mais.
E um triste fenômeno, irmãos, que nós vemos em muitas igrejas, e não é diferente na nossa, como não é diferente em nenhuma igreja cristã, é que muitas vezes os irmãos que deveriam ser os mais maduros na fé são os que parecem correr de forma mais lenta e mais despreocupada com a vida cristã. Infelizmente, nós vemos em muitas igrejas, na nossa vida cotidiana, que muitas vezes aqueles que começaram a caminhada cristã há pouco tempo são aqueles que correm com mais empenho e com mais dedicação à vida cristã. Paulo está nos dizendo, irmãos, que isso não é uma marca de maturidade na fé. Pelo contrário, a maturidade na fé que nos concede uma compreensão melhor do que é a vida cristã e do que é a corrida cristã, deve nos levar a cada dia a correr ainda com mais empenho em busca da consumação da nossa salvação. Por isso, nós que somos maduros na fé, nós temos uma responsabilidade de correr com mais empenho, que é maior do que os irmãos que são imaturos na fé. Em outras palavras, se você tem muitos anos de igreja, se você tem muitos anos de conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, saiba que Deus irá cobrar mais de você do que Ele cobra de alguém que começou a correr agora. Saiba que você precisa correr mais, melhor e mais eficiente do que aqueles que começaram a caminhada agora. E saiba que você ainda precisa estar disposto a ajudar os irmãos que começaram agora a sua caminhada na fé e andar com eles de acordo com aquilo que eles já alcançaram, de acordo com a maturidade deles. Eu não estou dizendo que maturidade significa anos de igreja. Existem pessoas que têm muitos anos de igreja e são imaturas, e pessoas que têm pouco tempo de igreja, mas são maduras na fé, porque buscam o conhecimento da palavra de Deus, da oração e assim por diante. O que eu quero dizer é que a maturidade na vida cristã exige responsabilidade, e nós somos chamados por Paulo a andar de acordo com aquilo que nós alcançamos. Se nós somos maduros, andemos como crentes maduros. Se nós somos conhecedores da palavra de Deus, que nós tenhamos compromisso com a igreja de Deus e com a palavra do Senhor. É interessante que, muitas vezes, conversando com colegas pastores, e eles revelam um fenômeno muito interessante. Eles chegam numa igreja que está passando por dificuldades, e eles começam então um trabalho de revitalização, e logo Deus vai abençoando e vai chegando novas pessoas, e a igreja vai crescendo, e então eles dizem, o trabalho continua sendo realizado e continua sendo feito e crescendo com as pessoas que chegaram e não com as que estavam já anteriormente. E a igreja depende das pessoas que chegaram e não das que estavam anteriormente. Isso, irmãos, é uma demonstração muito triste de que aqueles que já estavam, apesar dos muitos anos de igreja que possuíam, eram imaturos na corrida na fé. Muitas vezes a gente ouve, tem pessoal novo na igreja chegando, então vamos colocar esse pessoal para trabalhar, e a gente já trabalhou tempo demais. Irmãos, essa não é a perspectiva de Paulo. A perspectiva de Paulo é o contrário. Paulo está dizendo, se eu tenho mais maturidade na fé, eu devo trabalhar ainda mais do que aqueles que estão começando a carreira na fé. E eu devo ajudar aqueles que estão começando a carreira na fé. Por isso, os mais maduros são os que devem ser mais empenhados na obra do Senhor. Os mais maduros devem ser aqueles que devem carregar o trabalho da igreja e o trabalho dos seus irmãos nos ombros. Não é assim, a gente tem uma aposentadoria. Com 30 anos de igreja, nós nos aposentamos. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma maratona, onde nós continuamos correndo, mesmo com maturidade. Na verdade, cada vez mais que nós ficamos maduros, nós ficamos mais prontos para servir. E nós devemos servir com dedicação. Lógico, com o tempo, a nossa maneira de servir muda. A nossa forma de servir muda. Mas certamente Deus cobrará de nós, de acordo com a nossa maturidade. Se Deus deu a irmãos maturidade, nós devemos andar de acordo com o que nós alcançamos. E Deus cobrará daquele a quem Ele deu. Deus cobrará daquele a quem Ele deu maturidade, dons e talentos. Nós aprendemos então, irmãos, que na vida cristã nós deixamos o passado, nós avançamos para a consumação da nossa salvação e nós fazemos isso com maturidade. Em outras palavras, com a percepção do que é a vida cristã, correndo melhor, correndo mais rápido, com mais dedicação,
para alcançarmos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos capacite a isso, para que sejamos crentes, corredores da fé, maduros, prontos a servir a Cristo e a servir a Igreja do Senhor Jesus, de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque nessa noite nós somos lembrados que a nossa caminhada cristã nesse mundo é uma caminhada que na verdade é uma corrida. Não é apenas uma caminhada curta ou um tiro curto, mas é uma corrida longa, é uma maratona que começa com o conhecimento de Cristo pela fé, mas que avança de acordo com a nossa transformação à imagem do Senhor Jesus Cristo. Que se consuma no dia onde nós seremos transformados, glorificados, seremos então como o próprio Cristo é. Nos ajuda, Senhor Deus, a correr essa corrida com ânimo, com dedicação. Que o Senhor nos dê maturidade para isso, que o Senhor nos ajude a compreender a vida cristã e nos dedicarmos a ela com afinco. E que essa igreja, Senhor Deus, possa ser conhecida não só pela maturidade, mas também pelo crescimento espiritual. Maduros na fé, ajudando aqueles que começam a sua caminhada hoje. Cada um andando de acordo com o que já alcançou, mas todos correndo juntos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.